Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o embaixador da prevenção. Você assistiu a história anterior? Ela se chama Medo de Nada e Só Amor e fala da virtude da dedicação. A história de hoje se baseia nesse livro aqui, Os Contos dos Irmãos Grimm, e se chama Dona Ola. E essa história começa assim. Num campo, em um lugar frio e pouco ensolarado, havia uma casa onde morava Hera, uma viúva que adorava viver no luxo. Hera tinha 2 filhas, Beatriz e Raícha. As 2 eram gêmeas, mas a semelhança terminava na aparência, pois Raícha era muito parecida com sua mãe, o que atraía sua admiração. Já Beatriz não ligava para luxo, gostava de ajudar a todos, até os animais. Como Hera não trabalhava, viu aos poucos o dinheiro que o marido deixara ir embora. Então teve uma ideia, despediu os empregados e disse às suas filhas: Seu pai nos deixou pouco dinheiro. Por conta disso, vou preparar Raícha para se casar com um homem muito rico, para que ele tire a gente desse lugar e nos dê boa vida. E Beatriz fará todos os serviços de casa. Mas podíamos arrumar trabalho na cidade. Onde já se viu isso? Beatriz, você tem cada ideia. Beatriz nunca mais questionou. Enquanto Hera e Raícha utilizavam vestidos de joias caras e saíam para festas e eventos na cidade em busca de um marido, Beatriz cuidava dos afazeres da casa. E com o passar dos anos, Beatriz começou a ser tratada pior que os empregados antigos. Sua mãe e irmã a maltratavam e eram ríspidas com ela. E quando elas estavam irritadas, a obrigavam a fiar perto de um poço que ficava do lado de fora da casa, não importando se estava frio ou nevando. E isso acontecia quase todos os dias. Um dia, Hera pede a Raícha: Filha, vai ver se sua irmã está trabalhando. Por que eu tenho que fazer isso? Está muito frio lá fora. Pois, se não tratarmos Beatriz na rédea curta, trabalhando muito sem questionar, será nós que teremos que fazer isso. Raícha, que estava sentada, virou para o lado e dormiu. Hera, vendo aquilo, teve orgulho da sua filha preguiçosa, que aprendera a ignorar aborrecimentos e mantendo assim a sua beleza. Nesse mesmo dia, Beatriz fiava. Estava tão frio e seus dedos doíam, até que começaram a sangrar, e sujaram a bobina de linha com seu sangue. Oh, preciso lavar, senão vai manchar. Ela correu para o poço, e quando colocou suas mãos com a bobina dentro da água, sentiu uma dor muito forte que deixou a bobina cair no fundo do poço. E chorando, foi para casa correndo. Abriu a porta tão rápido que acordou Raícha. Beatriz então conta para Hera o que aconteceu. Hera fica enfurecida e diz: Você é uma imprestável mesmo. Você entra gritando, acordando a sua irmã. Se corta e perde a bobina. Não vou comprar outra. Vá buscar. Mas mãe, está no fundo do poço. Não me interessa. Vá e traga de volta. Beatriz então sai correndo e, sem saber como faria isso, no impulso se atira e mergulha para dentro do poço. Seu corpo desce até chegar ao fundo, onde ela perde os sentidos. Beatriz acorda e, quando vê, está num imenso campo verde. Perto dela, uma estrada de terra por onde resolve caminhar. No meio do caminho, encontrou um forno com um pão assando que gritava: Tira-me daqui! Estou pronto e vou queimar. Beatriz prontamente pega uma pá e tira o pão do forno, que agradece, e Beatriz continuou o seu caminho. Até que encontrou uma macieira repleta de maçãs que gritavam:
Me sacode, já estamos todas maduras. Beatriz sacudiu com toda a força que tinha e todas as maçãs caíram no chão. Depois de arrumar todas no monte, continuou o seu caminho. Mais à frente chegou a uma casa que era muito parecida com a sua, mas no meio daquele campo verde parecia iluminada. Quando estava chegando perto da porta, uma velha saiu. Ela tinha os dentes enormes. Beatriz ficou com medo e quis fugir, mas a senhora disse: Do que tens medo, Beatriz? Como sabe o meu nome? Eu conheço todos por aqui. Não quer ficar? Olha, se fizer o serviço de casa direitinho, terá boa vida aqui. Só precisa prestar atenção e sacudir o acolchoado com vontade, pois quando as penas voam, fazem neve no mundo. Eu me chamo Dona Ola. Beatriz pensou que não poderia ser pior do que a sua vida anterior, e como a senhora era gentil e tinha a voz mansa, resolveu ficar. Os dias se passaram e Beatriz fazia o serviço de casa do jeitinho que a Dona Ola gostava. Sacudiu o acolchoado com vontade. Por isso, tinha uma vida muito boa junto de Dona Ola, que era muito gentil e agradável, e cozinhava assados e guisados para ela todos os dias. Além disso, tinha um tempo só seu, onde podia ler, apreciar a paisagem sentada debaixo de uma árvore, ou o que mais gostava, papear com Dona Ola tomando xícaras de chá. Porém, depois de ficar com Dona Ola durante algum tempo, a jovem começou a entristecer-se, quando Dona Ola perguntou: O que está acontecendo, jovem? Eu preciso voltar. E por que você voltaria? Não me entenda mal, Dona Ola. Por mais que eu passe 1000 vezes bem aqui embaixo, sinto saudades do meu lar. Tenho que subir e voltar para casa. Mas e sua mãe e sua irmã? Sei que lá no fundo elas teriam me deixado por uma vida luxuosa. Mas aprendi vivendo com você, Dona Ola, que é possível viver bem quando fazemos uns pelos outros. Por isso, preciso voltar. Dona Ola olhou para a jovem e deu um largo sorriso, com aqueles imensos dentes, e disse: Estou muito orgulhosa e feliz que queira voltar para casa. É uma jovem muito boa e generosa, Beatriz. E por me servires tão bem, eu mesma o levarei para cima. Dona Ola leva gentilmente Beatriz até o portão e diz: Isso é para você. O portão se abriu, e quando Beatriz estava debaixo dele, caiu uma forte chuva de ouro, e todo esse ouro ficou pendurado nela, e ela ficou toda inteira coberta de ouro. Um pouco antes do portão se fechar, ouviu a voz mansa de Dona Ola dizer: A generosidade verdadeira não está em dar aquilo que as pessoas querem, mas sim aquilo que elas verdadeiramente precisam. Ao fim daquelas palavras, Beatriz se viu em frente à sua casa, e o galo gritou: Cocoricó, a donzela de ouro está aqui. Ela entrou na casa, e por estar coberta de ouro, foi muito bem recebida pela mãe e pela irmã. Beatriz contou tudo o que lhe acontecera, e quando a mãe descobriu como a filha tinha chegado a tanta riqueza, quis o mesmo para Raícha. Fez a jovem sentar na roca de fiar, para que trabalhasse até sujar a bobina com sangue. Como Raícha não sabia nem posicionar um fio-guia, ela espetou seu próprio dedo com uma agulha, sujou a bobina de sangue, jogou-a no poço e depois pulou atrás dela. Raícha chegou no mesmo campo verde que a irmã. Logo que viu o caminho de terra, saiu correndo por ele. Raícha passou correndo pelos pães que gritavam para serem tirados do forno.
e depois pela macieira e as maçãs que pediam para serem sacudidas, e foi embora sem os ajudar. Ao chegar à casa de Dona Ola, não ficou com medo, pois já tinha ouvido falar dos seus grandes dentes, e logo foi se engajando a fazer todo o trabalho. Porém, esse ânimo todo durou apenas um dia, enquanto pensava em todo o ouro que ganharia. No segundo, já não tinha mais o mesmo ânimo de fazer as coisas, e a cada dia menos. Até que depois de uma semana, nem levantava mais da cama, nem para sacudir o acolchoado de Dona Ola. Dona Ola se cansou dela e despediu-a do emprego. Raícha ficou toda feliz, pois já esperava a chuva de ouro. Dona Ola levou a jovem até o portão, e quando ela estava debaixo dele, em vez de ouro, tomou um banho de piche. Dona Ola disse: "Isso é a recompensa pelos serviços prestados." Então Raícha voltou para casa, mas estava coberta de piche, e o galo cantou: Cocoricó, a donzela suja está aqui. Era, ao ver a filha coberta de piche, ficou desesperada. Tentou tirar, mas ele não saía. Num ato cego e impensado vindo de uma mãe, tentou tomar o ouro de Beatriz, mas ele não saía do vestido. Beatriz, então, tirou o vestido e entregou para Hera, que o pegou e foi embora. Beatriz, então, pegou gentilmente na mão da irmã e a levou para dentro de casa. Lá, preparou um chá e um banho quente para Raícha, mas o piche continuava não saindo. Foi quando Raícha disse para Beatriz: "Obrigada, minha irmã, por me ajudar." Nesse momento, um pequeno pedaço de piche escorre dos olhos de Raícha, que consegue ver sua irmã. As duas sorriem e se abraçam bem forte. Agora, Beatriz está pronta para seguir a sua nova vida. Vocês gostaram da história de hoje? Ela falou sobre a virtude da generosidade. Eu tive até uma ideia. Eu vou escrever bilhetes para as pessoas que eu gosto. Colocar nele todas as qualidades dessas pessoas e o quanto ela é importante para mim. Faça o mesmo. Escreva bilhetes para as pessoas que você gosta. Depois, entregue para elas. Se quiser, tire uma foto e mande pra gente. Até mais. Tchau!